frente desse trabalho. Que o Senhor possa estar abençoando. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Salve a igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, intercedendo pela Tua serva, te entregando ela diante do Teu altar, para que em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, meu Pai, tudo aquilo, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor entregou para a Tua filha, ela vem entregar nessa noite sobre as nossas vidas, usa ela como canal de bênção, usa ela como instrumento separado por Ti, selecionado por Ti nessa noite, Pai, blinda a mente dela, blinda o coração dela, Papai, e em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, meu Pai, usa ela conforme o Teu querer e a Tua vontade, edifica as nossas vidas, Pai, nos transforma, Pai, nos cura, nos liberta nessa noite, em nome de Jesus, seja com Tua filha, Senhor, fortaleça, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, e faça dela, Senhor, meu Deus, meu Pai, um Neemias para reconstruir vidas aqui, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome, amém, amém. Eu agradeço minha rica oportunidade. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Parece que a neguinha aqui está nervosa, mas é que o nome do Senhor ser glorificado, que estamos de pé essa noite, né? Vamos abrir nossa Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 24. Nós vamos falar de um homem também que fez reformas. Deus levantou Neemias para reconstituir uma cidade, mas Deus quer levantar vidas aqui para fazer uma coisa pequena, e é no pouco que Deus faz nós ficarmos grandes, amém? Vamos ler 2 Crônicas 24. Baixa um pouquinho o vermelho, por favor. 2 Crônicas 24. Eu vou estar lendo o versículo 4, que diz assim: algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. O 5. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão à cidade de Judá e recolham o imposto devido anualmente por todo Israel, para fazer reparos no templo de seu Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso o rei convocou Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto determinado por Moisés, servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel para a tenda da Arca da Aliança? De fato, Atalia, aquela mulher ímpia, e os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado seus objetos sagrados para cultuar aos Baalis. Então, por ordem do rei, fizeram uma caixa e a colocaram do lado de fora, à entrada do templo do Senhor. Fez-se a seguir uma proclamação em Judá e em Jerusalém para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia exigido de Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo trouxeram com alegria as suas contribuições, colocando-as na caixa até enchê-la. Amém? Sentem aplaudindo esse Deus que é fiel, nosso Deus que é poderoso. Teve uma certa vez que eu estava orando pela campanha, né? E o Senhor me deu essa palavra. E por bobagem minha, eu achava, né? Eu falei assim: nossa, um dia que eu tiver oportunidade, eu vou pregar sobre essa palavra. E eu tive a oportunidade, né? E eu orando ao Senhor, eu falei: Deus, se for da sua vontade, confirma. E quando eu orava, eu orei ao Senhor depois que o pastor Ricardo falou pra mim assim: chega aqui mais perto de mim. Eu falei: meu Deus, ela veio bomba. Ele ia pregar na próxima terça-feira. Eu falei: amém. E o Senhor me deu uma palavra em 2 Crônicas também. E domingo a pastora André trazendo uma palavra também foi só confirmando. Então não foi de mim. Eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que já tinha, né, me dito. E às vezes, amados, a gente se dispersa em coisas. Talvez se eu tivesse estudado, desde quando o Senhor desceu no meu coração essa palavra, eu já estava mais experiente, né? Já estava falando assim, até fazer anotações. Mas como a gente é falho, como até a bispa falou um dia desses, a gente não é 100% em nada, né? Em tudo, né?
Eu falei, nossa Deus, mas amém. E o que eu tive entendimento nessa palavra, né? Joás, ele foi levantado como rei, ele tinha 7 anos de idade. A família dele toda foi morta, né? E a tia dele pegou ele e escondeu ele na casa dela, morou com ela durante 6 anos. E no 7º ano, Joiada, que era um sumo sacerdote, levantou ele como rei ali de Judá, né? Pela misericórdia do Senhor, mas não foi por acaso. Nada na nossa vida é por acaso. Às vezes uma criança está aqui, você não sabe o dia de amanhã dessa criança. Às vezes uma criança está sendo, para nós é só uma criança, mas amanhã essa criança já está louvando e Deus já vai agindo. Às vezes amanhã essa criança está pregando e Deus já vai falando, porque nós éramos uma criança. E olha onde a gente está hoje, né? Muitos jovens estão aqui louvando o Senhor, mulheres estão aqui sendo usadas por Deus, homens estão no altar do Senhor, e eles eram uma criança. E olha onde eles estão hoje. E foi isso que Deus fez com a vida de Joás. Claro que um pouco mais para frente ele né, fez coisas que não agradou o nome do Senhor. Mas pela misericórdia de Deus, às vezes Deus quer nos levantar para fazer uma coisa só. E a gente fazendo com excelência e tendo misericórdia todos os dias, buscando ao Senhor, Ele nos ajuda, né? E foi isso que aconteceu com esse homem. Ele cresceu ali e ele foi conduzido por Joiada, que foi esse sumo sacerdote, que ele tinha 7 anos de idade. Ele não sabia nem falar, não sabia fazer nada. E esse homem, guiado por Deus, o aconselhou em tudo. Escolheu até as suas mulheres. Ele teve 2 mulheres, teve vários filhos, né? E foi tudo por esse homem de Deus. Aqui fala que ele foi... quando ele faleceu, ele tinha mais de 100 anos, Joiada. E ele foi sepultado ali onde foi sepultada a família de Davi, de tão fiel que ele foi ao Senhor, né? Então, às vezes, tem alguém próximo da gente que a gente tem que dar o valor, a gente tem que dar ouvido, o que aquela vida tem nos ajudado, o que aquela vida tem nos ensinado. Às vezes, aqui na igreja também, quando a pessoa está pregando ou falando alguma coisa, nem que seja uma palavra, pega para você, pegue, afirme e fala, Deus, o Senhor falou comigo, e eu creio que não vai ser diferente. E como eu também pensei assim, para Deus nos enviar para construir grandes coisas como Neemias, é necessário começarmos no pouco, como fez esse homem. Ele separou vidas ali, que eram os levitas naquela época não eram os cantores, né? Eles faziam as coisas no templo, eles cuidavam do templo, eles limpavam o templo, tudo, eles organizavam tudo antes de começar o culto. Eram os levitas, que eram os descendentes de Levi, né? E os sumos sacerdotes também, eles que oravam, que se separavam, que buscavam, para que eu creio que quando eles entravam ali no templo, nenhum mal entrava naquele lugar, era só santo, santo, santo seja o nome do Senhor. Todo o mal ficava para trás, porque naquela época os homens verdadeiramente buscavam. Não é igual nós, que muitas vezes hoje, primeiro a gente busca nós mesmos, primeiro a gente busca fazer o nosso querer, e depois fazer a vontade do Senhor. E enquanto viveu aquele sacerdote, que guiou o rei Joás, ao qual ele dava conselhos durante seu reinado, ele foi reto aos olhos do Senhor. Tudo que Deus nos ordenar, nós precisamos ter pressa em fazer, né? Joás separou o sacerdote, os levitas, que eram, como eu falei, as vidas íntegras a Deus, que buscavam sua face constantemente e eram separados para o serviço no templo. É visível que a nossa igreja precisa de ser reconstituída fisicamente, né? E Deus quer levantar. Quem vocês acham que Deus quer levantar para fazer isso? É eu e você. Nós que estamos aqui, nós que temos que ter prazer de ver a igreja linda, de ver a igreja bonita, de ver faltando alguma coisa e reparar, né? Reparar, nossa Deus, eu vi uma coisinha ali que está fora do lugar, Senhor. Prepara, Pai, me dá condições, porque o Senhor dá. O Senhor pode nos surpreender do nada. Um dia desses eu até brinquei, eu falei, ai Jesus, se o Senhor me revelasse, eu jogar na Mega Sena, eu jogava, me dava tudo para a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Se for da vontade dele, ninguém vai saber. Eu falando, você me revela os números aí no sonho, uma coisa, né? Aí eu falei, eu dou tudinho, só pra ver a igreja bonita. Porque a gente tem prazer. Quem não quer ver a sua família vindo aqui falando, nossa, a igreja que você congrega é diferente. Não só porque habita Deus, mas porque ela é bonita. Tem coisa diferente nela, é diferente das outras, né? Quem não quer ver todo mundo sentado aqui, né? Só os obreiros, os intercessores, claro, né? Tem que fazer os deveres. Mas quem não quer ver, né, a igreja toda sentada, né? Quem não quer ver todos os pastores reunidos no altar, né?
Mas, amados, é preciso eu e você levantar. É preciso eu e você se esforçar para ver tudo isso acontecer. Talvez este não seja o tempo, mas nós podemos começar no pouco. Ano a ano, como o Jones falou, ano a ano a gente pode reunir para pintar a igreja, né? Trocar os microfones, se for necessário, que às vezes a gente vê que está louvando, o microfone dá uma falha, né? Não é nós que falha, não. Essa voz é 100%. Brincadeira. Às vezes o microfone falha, às vezes o som lá falha, né? E às vezes a gente fica disperso. Eu sempre brinco. Às vezes, se eu não tiver o playback, gente, às vezes eu não consigo entrar. Eu tenho dificuldade. Vocês acham que eu sou perfeita? Misericórdia, eu não sou. Às vezes até para ensaiar o hino, se eu não ouvir alguma coisa, eu entro errada a nota. Vocês acham? Não é fácil. Por isso que a gente tem que ter alegria, prazer de ver tudo perfeito, tudo bonito na casa do Senhor. Igual a gente tem a nossa casa, a gente não quer tudo bonito, tudo arrumadinho. A gente tem que ter essa alegria quando a gente está aqui na casa do Senhor, né? Trocar as luzes da igreja. Eu vi que estava faltando uma luz ali, ó. Não tá? Eu reparei, eu falei, eu vou comprar, mas eu esqueci. Mas eu vou. Qualquer coisa eu vou ver. Eu reparei esses dias. Já? Trocou? Nossa, mas tava faltando. Eu vi domingo. Que dia trocou? Aí, ó. Eu reparei domingo. Hoje eu não reparei, olha. Meu Deus. Me perdoa. Deus abençoe, irmão Júlio. Tá vendo? É nessas poucas coisas que Deus tá ligadinho. Porque se você não honra no pouco, quem dirá no muito, não é verdade? Trocar as cadeiras da igreja, trocar tudo, amados, num pouquinho só. E o mais interessante que eu achei também, que como está escrito, vamos lá em 2 Reis. Deus é fiel, vai falando aí, Deus. Está confirmando tudo. Em 2 Reis 12, eu vou estar lendo 9, diz assim: então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um furo na tampa e colocou-a do lado direito do altar. E olha onde está hoje, né, a urna, que é onde a gente deposita, né, para a construção do templo. Está aqui, ó. Vai continuar aqui, em nome de Jesus, do lado direito, para que os irmãos, todos aqueles irmãos que entrem, tenham, assim, às vezes até os visitantes que não sabem o que é. Aqui é para ajudar a construção da obra da igreja. Dia a dia, igual um dia eu fiz um cálculo, né? Se você depositar todo mês R$5, R$10, amados, daqui a um ano, imagina, vai ter uma bênção. Às vezes o que faltar, quebrar alguma coisa, precisar consertar, Deus vai usar eu e a minha vida, né? Para a gente chegar a ser o Neemias, meu amado, falta muito. Porque aquele homem ali, meu Deus, é extraordinário. Eu fiquei pensando, e a gente vai entrar em Neemias também. Aqui é só uma pincelada. Eu vou começar a pregar ainda. Glória a Deus. O Senhor me fez, eu lendo essa passagem, eu falei, nossa Deus, é verdade. No começo que tinha a urna, era aqui mesmo que ficava, né? Aí depois que a gente colocou os vasos, como é de vidro, não tem um apoio, a gente começou a colocar ali. Mas ali às vezes fica muito escondido, às vezes tem pessoa que tem vergonha de vir até aqui. Às vezes tem gente que não entende, às vezes algum visitante olhando assim até pergunta pra gente, o que é aquela urna, o que é aquilo? Né? A gente falando com jeito, né? Porque às vezes a pessoa também não entende. As pessoas vão ter prazer também de ajudar a casa do Senhor. E isso é ter primeiro amor. Esse é o primeiro amor. Nós precisamos estar no primeiro amor todos os dias, porque a igreja unida, ela jamais será vencida. Amém? Deus, aleluia. E nós precisamos nos lançar na presença de Deus. Como eu li aqui em Reis 12, 9, que era onde estava lá, que aquele homem separou ali, né? E todos os sacerdotes guardavam a entrada, colocavam na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sempre que havia uma grande quantidade de prata na caixa, o secretário real e o sumo sacerdote vinham, pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho do templo. Assim pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros e os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para os concertos a serem feitos no templo do Senhor e cobriam todas as suas despesas. Amém?
Esta urna que nós temos aqui, como eu falei, é para cada um estar ajudando, né? Ela não é só de enfeite, não é um acessório a mais na igreja, que a igreja não precisa disso, né? O maior do maior já está aqui, que é o nosso Deus. Aqui é para nós mesmos, né? Assim como nós temos na nossa casa um lugar que às vezes a gente guarda um pouco de dinheiro, né? Para saber, esse mês, essa semana eu posso gastar isso, aquilo, outro. Na casa do Senhor tem sempre que ter também. Que a gente nunca sabe quem vai entrar pelas portas precisando de um alimento. A gente nunca sabe quem vai entrar precisando de uma roupa, precisando de um auxílio, de um gás, de alguma coisa. E tudo à nossa volta é dinheiro, né, amados? É um ajudando o outro. E aí, o Senhor me fez pensar que nós temos que ter prazer em ajudar na casa de Deus, seja as crianças, seja os homens, sejam as mulheres, e nunca se esqueça que tudo que a gente faz não é para o homem, é para o nosso Deus. É tempo de repararmos as brechas, as portas da alma, e pedir para Deus passar o bálsamo em nós, porque ali em Neemias, a primeira coisa que foi restaurada ali foi a porta. Vamos pensar, né? A porta, onde entra, onde sai, né? As portas, tudo para a gente passar por uma porta, a gente não entra da mesma forma e sai da mesma forma. Verdade, né? Se a gente entra aqui na igreja de um jeito, a gente sai de outro. Eu entrei aqui nervosa, já estou me acalmando, daqui a pouco vou sair já assim nada, né? Vou sair leve. Daqui a pouco a gente vai entrar no nosso quarto cansado e vai acordar ali descansada, né? A gente entra na porta de um carro, às vezes preocupada para ir para algum lugar, quando chega ali, sai de outro jeito. Nenhuma porta que você entra é igual você sai da mesma forma. Então a gente tem que pensar nisso, né? E eu quero agora começar a pregar. Vamos lá para Neemias 2. Muito unção. Aleluia, Jesus. Obrigado. Deus é maravilhoso. Neemias 2:18. Fiel. A minha Bíblia é um pouco diferente. Eu vou estar lendo só a parte B. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Aí eu fui pesquisar o que significa cada palavra dessa, né? A palavra tema é bem clara em dizer: levanta-se, edifica e se esforça. Levantar significa você se colocar de pé, você se erguer. A palavra edificar significa levantar uma construção a partir do solo, lá embaixo. E para isso é necessário os materiais apropriados. Esforçar-se significa dar forças ou vigor, encher-se de coragem, animar-se, estimular-se. Amados, para fazer tudo isso, o que Neemias fez, é preciso estar no primeiro amor. É preciso, porque sem amor, amado, um homem desse não tinha feito nada disso não. Não tinha feito nada disso. Ele começou primeiro, no primeiro capítulo de Neemias, ele começou orando a Deus. Como está escrito. Já no segundo capítulo, Deus já tinha dado resposta para ele. Aleluia. Vocês estão imaginando? Então aquele homem orou direitinho. Cada palavra que ele orou ali, Deus foi direitinho. Porque Deus já respondeu no segundo capítulo. Ele não errou em nada. Nem a vírgula, nem ponto. Ele sabia orar. Então aí você tem que aprender a orar. Para Deus vir com resposta. Não é a gente orar pedindo. É falando: Deus, se a tua mão estiver favorável, Pai, se a tua vontade for boa, perfeita, agradável para isso que eu quero fazer, o Senhor vai me responder. E pode ter certeza que Ele responde, porque Ele fez isso com Neemias e é o mesmo Deus que está aqui. Ele quer fazer na minha e na sua vida. E eu fiquei assim: nossa, Deus, é verdade. No primeiro capítulo, Neemias orou. No segundo capítulo, Deus já respondeu para Neemias, né? E a partir daí, ele começou a agir. Quem está no primeiro amor busca Deus nos mínimos detalhes, pois se ele antes de comer e beber provava tudo que o rei comia, eu fiquei imaginando, provavelmente, vamos supor, que o rei ali a cada 2 horas sentia fome. Então a cada 2 horas, Neemias estava ali provando que aquele homem queria comer,
e o que ele queria beber. E eu fiquei pensando, nossa Deus, então como que era o jejum de Neemias? Porque o nosso jejum, a gente fica um certo período sem se alimentar, mas o homem a cada 2 horas estava ali comendo, beliscando alguma coisa. Que jejum era esse? E eu fui pesquisar o jejum de Neemias, mas não tem na Bíblia. Não tem, nem os pesquisadores, não tem, porque jejum é pessoal, né? Esse jejum aqui foi diferente. Vamos pensar em um jejum que a gente vai ter que fazer para Deus se agradar de nós, porque o homem ali comendo, bebendo, não passou fome. O que será que esse homem teve que fazer para agradar a Deus? Não foi fácil, foi uma coisa. E também que como ele estava ali com o rei toda hora, gente, o que ele fazia? Como que esse homem orava? Eu fiquei pensando, meu pai, se de madrugada o rei queria comer, e aí? Neemias tinha que ir lá. De dia ou a cada 2 horas, porque as comidas de antes não enchiam igual nós enche hoje. Come macarrão, come bife, come frango frito, batata frita. É tanta coisa, naquela época não tinha isso. Então eu pensei, como não tinha tanta coisa assim igual a gente tem hoje em dia, ele sentia fome menos tempo, né? Que a gente fala pra gente se alimentar a cada 3 horas, a gente, mas não é assim. Então, eu falei, eu falei, vamos supor que a cada 2 horas Neemias tinha que estar ali, né? Provando pro rei primeiro. E eu falei, nossa Senhor, como será que foi o jejum de Neemias? Não é verdade? Alguém já parou pra pensar nisso? Porque esse homem estava ali comendo, provando tudo do rei primeiro, como que foi o jejum dele? Eu falei, a gente quer da meia-noite ao meio-dia, ou até raiar o dia, ou 24 horas, mas Neemias não fez jejum assim de alimento. Foi alguma outra coisa que ele tirou, né? Foi alguma outra coisa, não sei o que, porque o homem ficava com o rei, 24 por 48, não saía, eu creio, né? Só ficava com o homem, tudo como queria, ele tinha que estar ali. Então, que jejum? Eu falei, meu Deus, um dia Deus revela aí. Que jejum foi esse de Neemias para nós? Para nós fazer também. Para Deus responder em um capítulo, ajudar esse homem, mandar o homem para outro lugar. O homem que estava ali só envolvido com o rei, saber mexer com isso, saber mexer com aquilo. Amados, precisa de Deus mesmo, muito. Né? E eu fiquei pensando nesse jejum, fui pesquisar, mas não achei nada não. Aí eu até lá na internet estava escrito, jejum é pessoal, e é verdade, né? Tem gente que aguenta umas 2 horas, tem gente que aguenta mais, tem gente que às vezes faz jejum de tirar algumas coisas. Eu sempre aprendi a fazer jejum assim, de horas, né? Eu da meia-noite ao meio-dia, depois é livre, eu como o que eu quiser, o que eu quero. Claro, né? Com poucas porções, né? Mas tem gente que já faz jejum que tira 1 mês de carne, tem gente que faz jejum que tira, né, Coca-Cola. Pra mim, é porque a cada pessoa às vezes tem aquilo com ela, né? Às vezes ela não fica sem, eu não tenho nada. Eu fico sem comer aquilo de boa. Mas eu nunca fiz jejum assim, mas cada um é cada um, né? Deus trabalha com cada um diferente. Então, com Neemias ali foi um jejum diferente que ele teve com aquele homem, né? Realmente, como eu falei, jejum é pessoal. Creio que o jejum de Neemias foi diferente e agradou a Deus. Por isso, ele agiu ao seu favor, né? E outra coisa que Deus me fez pensar, que durou 50 dias ali, né? Vamos supor assim, aproximadamente, ali a reconstrução daquela cidade. E como começou no começo da campanha, né, pastor? Aquela época lá que o senhor falou, que foi no começo da campanha, né, que eles oraram em fevereiro e março, esses 52 dias vai findar agora, em agosto e setembro. Se a gente for pensar pelo cálculo. Quem começou a campanha já tem bênçãos para contar. Então já é uma resposta de Deus, se você for parar para pensar, né? Eu já contei a minha, glória a Deus. Fui mandada embora, né? Para alguns não é alegria, para mim foi, Deus sabe. Meu esposo trabalha em casa, já tá bom tamanho. Eu fico em casa cozinhando para ele. Agora! Não, gente. Mas eu tava muito cansada, Deus sabe, eu tava orando já tem mais de 1 ano. 10 anos no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, as mesmas pessoas. Ah, meu Deus. E aí eu já estava por aqui, eu orei mesmo, e Deus já chegou assim, né? Deus já chegou, em fevereiro mesmo, já orei em janeiro, em fevereiro ele já agiu, já foi agindo, eu estou aqui recebendo seguro ainda. Glória a Deus, vai acabar esse mês, mas tá bom. Meu marido tem 2 empregos. Brincadeira. Mas eu fiquei muito feliz, assim. Eu sempre penso, quando eu penso em vitória assim,
do começo da campanha eu sempre penso nisso, né? Porque era uma coisa que eu precisava muito fisicamente. E como Deus nos separou para essa campanha, tem lógica também tudo, né? Pra gente estar se separando diferente, eu, a Joyce, a Fernanda, pra gente estar, né, orando pelas pessoas que estão no altar, orando pelas pessoas que estão fazendo propósito, né? Mas e também uma coisa que eu reparei, irmãos, como a gente é falho. Eu até falei pro Johnny, não tenho vergonha de falar pra igreja, não. Eu falei, Johnny, parece que quando eu trabalhava, eu estava tão cansada, eu buscava mais ainda do que quando eu tô em casa. E eu falei pro Johnny esses dias, eu falei, Johnny, que coisa feia, ridícula eu sou. Eu falei, Johnny, eu falei, como pode? Acho que como a gente tá tão assim de boa, não tá preocupada com o horário de acordar pra trabalhar, não tá preocupada com tantas coisas, né? A gente se acomoda um pouco mesmo. Aí, eu e o Johnny agora, antes de ligar o celular, nós horas de manhã, quando ele tá de folga, né? E de tarde também, a gente fecha a janela, fecha o quarto, pra ninguém passar, ficar olhando nada, né? Eu falei, John, a gente tem que fazer assim, porque se a gente não fizer, o inimigo quer isso, que a gente não faz nada. Verdade. Que a gente fica em casa de boa, e fica no culto, né? E às vezes fica até pra alguém, que às vezes acha que é normal, não é, amados. Eu falei, Johnny, quando eu trabalhava, eu acordava de madrugada, noite de dia, eu acordava de dia, eu tava com sono, eu tava sempre com sono, mas eu tava buscando. Hoje em dia eu busco, claro. Mas como é diferente, o Espírito Santo me fez lembrar, né? Me bateu, né? Me beliscou, contando, né? Falando. Cutucou. Tá vendo? Você tava cansada, mas você me buscava mais. Agora eu tô te dando esse refrigério, olha o que você tá fazendo. Né? Então a gente tem que parar para pensar. Eu até falei, nossa Deus, se um dia eu ficasse sem trabalhar, fizesse a obra, que obra? Que obra? Que obra? Eu falei, meu Deus, que obra, é uma vergonha. Tá vendo? Por isso que a Bíblia fala, a gente erra em não saber pedir. Porque às vezes a gente fala uma coisa e a gente não cumpre. Nós, ser humano, tô falando de mim. Os irmãos sabem do jeito de cada um, né, das falhas, cada um sabe a sua. Eu tô falando da minha. Peço que a igreja ore sempre por mim, que eu diminua, que o Senhor cresça. Glória a Deus, né? Eu creio que os irmãos entenderam a palavra, né? Que o Senhor quer trabalhar no pouco com a gente. Deus não precisa de Deus mandar a gente para ir para longe. Aqui dentro da igreja mesmo tem coisas para ser feitas. Aqui dentro da igreja mesmo tem vidas que precisam de ser reparadas, né? Que nessa noite os irmãos venham pegar essa palavra. Que nessa noite o que a gente vê, assim, que precisa ser feito no seu lar, na sua casa. O templo é você. O templo é o seu casamento. O templo é os seus filhos. Vê lá o que precisa ser reparado. Arranca pela raiz o mal e faz nascer tudo de novo. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor desceu no meu coração. Vamos ficar de pé. Como sempre eu quero louvar o Senhor. Porque o Senhor é bom, Ele não falha. Deus é bom. Vamos pensar em sempre agradar o Senhor. Aleluia. Glória a Eu Deus. creio, Deus é bom. Muito maravilhoso, cheiroso. Glória a Deus. Obrigada, meu Deus. Senhor. Contigo, Senhor, quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro
contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Que possamos voltar ao primeiro amor. Que possamos estar no primeiro amor. Que possamos, amados, vencer no primeiro amor. Que possamos, amados, fazer tudo no primeiro amor. Porque Deus é amor. E Ele é o nosso Deus. Se nós queremos imitar a Jesus, seguir a Jesus, nós temos que amar. Porque Ele nos amou primeiro. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.